Moçada, hoje vamos dar continuidade então à segunda parte do lado sombrio e macabro do heavy metal. Solta a vinheta! Saudações pesadas, moçada! Esse é o seu peso do dia, chegando com mais um assunto legal aqui a respeito de rock and roll, heavy rock e afins. Antes de falarmos do assunto de hoje, peço a você, mais uma vez, quem ainda não se inscreveu no canal, que o faça, dê lá o seu like para que o canal continue aí em seus passinhos curtos, né? Crescendo devagarinho, ok? Muito bem, moçada. Conforme nós falamos outro dia nós falamos aqui do Venom e dissemos que estávamos atendendo, então, a uma solicitação de um colega nosso, né? O Luiz Heleno, que havia pedido, então, um vídeo a respeito dos primórdios do Black Death Metal, citando as bandas, então, Venom e Celtic Frost. Como eu falei na ocasião, eu resolvi dividir em duas partes, falando primeiro do Venom e depois do Celtic Frost, para não incumpridar muito o vídeo, né, não ficar muito maçante. Então, hoje, falaremos do Celtic Frost, esta banda também bastante importante e influente para os grupos não só de Black Death Metal, mas também do Gothic Metal, do Death Sinfônico e tudo mais, essa salada de rótulos que tem hoje em dia aí, né? Bom, vamos ver então como é que surgiu essa banda, como que eles se desenvolveram e como eles chegaram a tal influência dessa forma aí. Moçada, o Celtic Frost é uma banda da Suíça. E hoje em dia, falar de uma banda da Suíça pode ser até alguma coisa muito comum, né? Porque dos tempos pra cá, tem banda aí que surgiram em todos os lugares do mundo. A Suíça tem várias outras bandas também de qualidade. Mas nos anos 80, a Suíça era um destino pouco provável de uma banda de heavy metal. Tinha lá o Crocus, que havia surgido já na década de 70, mas assim, numa vibe mais psicodélica. Depois eles seguiram mais uma onda do AC/DC, que era algo que caía no gosto lá da moçada lá da Suíça. Termos de metal extremo dos anos 80, era difícil na Suíça, não havia quem desse muita bola para essa coisa, não havia quem curtisse muito esse estilo dentro do heavy metal. E o Celtic Frost, né, foi um dos pioneiros, mas antes dele, antes do Celtic Frost, o guitarrista Tom Gabriel Warrior formou uma outra banda, quando ele era bem garoto ainda lá na Suíça, para tocar metal extremo, baseado no Venom e outras bandas ali mais extremas que ele curtia. Ele formou uma banda chamada Hellhammer, que lançou um disco ali, há um pouco de controvérsia, em 83, 84, um disco chamado Apocalyptic Raids, que muitos dizem ser o precursor, o primeiro disco do death metal lançado no mundo. Bom, polêmicas à parte, a verdade é que até essa terminologia death metal é reivindicada por um outro músico, né? Não que o Tom Gabriel reivindique essa terminologia aí, não, né? O pessoal fala que esse disco aí talvez tenha sido o primeiro do death metal. Mas quem diz que usou primeiro esse termo death metal é o guitarrista do Possessed, uma banda dos Estados Unidos, o Jeff Becerra, que diz que quando estava no ensino médio, escreveu isso aí no seu caderno e depois levou isso a cabo quando formou sua banda. Mas o Possessed era mais uma banda de thrash metal com temática satânica. Já o Hellhammer também tinha temática satânica e misturava ali coisas do metal extremo, né, estilo Venom, ali rápida e pesada, com coisas mais vagarosas, mais no estilo depois que se chamou de Doom Metal. E o Hellhammer, né, esse disco Apocalyptic Raids aí, ele chegou naquela situação que é a mesma que eu falei do Venom, né? Uma banda que ou se amava ou se odiava. Muitos odeiam, né? Tem até algumas resenhas falando aí que o Hellhammer foi a pior banda do mundo, uma banda tão ruim que nem devia ter existido. Bom, não é tanto assim. O que tem de problema nesse disco Apocalyptic Raids aí são alguns, vamos dizer, ó. O disco foi feito por alguns rapazes que estavam começando a tocar, então o Peter Gabriel mesmo fala que eles não sabiam tocar direito na época aí, né? O disco é uma gravação independente, então a gravação deixa a desejar, tem muitas lacunas, tem horas assim que a banda parece que se embolava um pouco, todo aquele negócio aí que faltava um produtor, faltava mais cancha, faltava mais experiência,
né? Mas você vê ali que tinha boas ideias, não era assim tão ruim quanto a turma falava, não. E era um negócio que estava em voga na época, né? Aquela coisa que se direcionava mais para o metal mais extremo. Acontece que isso aí acabou virando um cult, né? Isso aí é a turma que odeia falava uma coisa, a turma que adorava falava outra, né? Virou um cult ali, um disco muito cultuado e tudo mais. Então, nem tanto uma coisa, nem tanto a outra. Era um disco independente ali, que trazia uma proposta nova, que depois acabou pegando. Só que assim, o próprio Tom Gabriel Warrior, ele queria fazer alguma coisa diferente, ele queria ousar mais, né? E experimentar mais, fazer um som mais experimental naquele heavy metal mais extremo, mas com algumas coisas novas. E ele viu que no Hellhammer não ia dar certo, porque o pouco que eles tocaram ali, eles acabaram sedimentando o nome do Hellhammer em cima daquele heavy metal tosco e cru, né, dos primórdios ali do heavy metal extremo. Então ele viu que ele, para seguir aquilo que ele queria, o mais certo era extinguir o Hellhammer e fundar uma banda nova, com outro nome, com outro conceito, né, das cinzas do Hellhammer aí, que pudesse então explorar novos horizontes aí, sem dizer que ele tinha radicalmente mudado muito o som do Hellhammer. Então ele disse que ele chegou num ponto no Hellhammer ali que não dava mais para se desenvolver além daquilo, então ele resolveu acabar com a banda e formar uma nova. E aí surgiu então a banda chamada Celtic Frost, com uma temática diferente. Era sim o heavy metal extremo, né, baseado no thrash metal que estava de vento em popa ali nos anos 80, com uma temática variada, uma temática satânica, mas também ocultista, também religiosa em certos tempos, épica, lendária, todas essas coisas aí misturadas, então, e com um som que, embora extremo, tivesse alguns elementos bastante diferentes dentro da sua construção, né? Alguns temas líricos, alguns temas, assim, de instrumentos diferentes, né? Como o uso até de violino e essas coisas todas aí para dar aquele clima mórbido e místico, né? Vocais culturais, algumas letras em francês. Então, com isso aí, a banda soltou alguns discos de sucesso, né? O Morbid Tales, não confundir com o Morbid Visions, né, do Sepultura, o Morbid Tales, o To Megatherium, o Into the Pandemonium, e uma formação aí que caiu muito bem aí no gosto da galera. A formação tinha, no começo, né, a banda mudou umas vezes de formação, alguns músicos do Hellhammer tocaram também ali no Celtic Frost, mas a formação clássica do Celtic Frost era um trio formado por o Tom Gabriel Warrior na guitarra e nos vocais, o Martin Nain, baixista que tocou com ele no Hellhammer, e um baterista que, segundo eles, deu uma dinâmica muito grande à banda, o Reed St. Mark. Por quê? Porque esse Reed St. Mark, ele era estadunidense. Então, eles disseram, né, tanto o Tom Gabriel Warrior como o Martin Nain, que a entrada desse baterista deu uma dinâmica muito grande, porque ele tinha uma outra mentalidade, né? Ele sendo estadunidense, ele tinha uma outra visão do heavy metal, que o pessoal não conseguia encontrar ali na Suíça. Porque na Suíça, como eu falei para vocês, não era um país desenvolvido em termos de heavy metal. E ele falava que era muito difícil achar músicos para tocar isso aí. Tirando o Crocus, ele dizia que os caras bons da Suíça estavam interessados em jazz e não estavam nem aí com o heavy metal. E a molecada que ficava com uma guitarra pendurada na cabeça lá para tocar alguma coisa mais pesada, só ia na onda do AC/DC, que eles gostavam também, mas eles queriam fazer um negócio diferente. Então, nesse negócio mais extremo aí, era muito mal visto ali, era muito difícil achar alguém. Esse Reed St. Mark, então, vindo dos Estados Unidos, com uma cabeça muito mais roqueira, né, muito mais metálica, deu uma vida nova à banda. E essa banda, com essa formação, o Celtic Frost se desenvolveu bastante e alcançou um grande sucesso na Europa, mas não nos Estados Unidos. E os Estados Unidos era uma meca, sempre foi e sempre vai ser para as bandas europeias, né? Explodir nos Estados Unidos é muito importante para as bandas da Europa e não é para menos, um mercado enorme daquele lá. E o Celtic Frost tentou, mas a coisa não deu muito certo. Até não porque, assim, a música não caiu no gosto dos Estados Unidos. Uma série de coisas, assim, que foram mal, assim, com a promoção dos shows, né? Os promotores que não deram muito certo, os shows que não aconteceram por falhas de equipamento, uma série de coisas ali, até transporte e tudo mais,
que acabaram atrapalhando muito uma turnê que a banda fez por lá e acabou até manchando um pouco o nome da banda ali nesse cenário estadunidense, né? E a coisa não funcionou para eles nos Estados Unidos, embora continuasse funcionando na Europa. Mas veja só, os Estados Unidos não era um mercado a ser desprezado, não tinha como, né? Um mercado que sozinho já é maior que toda a Europa, então aquilo ficou na cabeça do Tom Warrior. Mas depois dessa turnê mal sucedida nos Estados Unidos aí, a banda desanimou um pouco e o Tom Warrior acabou ficando sozinho, sem o Reed Samark e sem o Martin Ain. Aí o que ele resolveu fazer? Tentar de novo o mercado norte-americano, mas só que aí de uma maneira diferente. Veja só, se lá na época do Hellhammer ele não quis radicalizar o som da banda mudando drasticamente, ele achou melhor extinguir o Hellhammer e formar uma banda nova para tocar uma coisa diferente. Dessa vez, ele resolveu fazer uma coisa diferente também para tentar o mercado estadunidense. Só que matar o Hellhammer era fácil, porque a banda era pouco conhecida, era uma banda totalmente underground, né? Matar o Celtic Frost já era um pouco mais complicado. Então ele foi pelo perigoso caminho de radicalizar o Celtic Frost e mudou muito a banda, tanto em termos de imagem como em termos de som. Arrumou uma nova formação e, pasmem, um visual baseado no hair metal. Antes eles tinham aquele visual carregadão, com maquiagem, aquela maquiagem soturna, né? Aqueles famosos lá cintos de balas e aquelas coisas lá, aquela banda assim, barra pesada do thrash metal. De uma hora para outra, os críticos desceram a lenha e falaram que o Celtic Frost se transformou numa banda de bonecas e cabelos esvoaçantes. Eu, como já falei para vocês, não tenho nada contra porque eu sempre curti o hair metal, né? Mas que a mudança foi radical, foi. E também teve a mudança radical no som, né? Quando a banda lançou o disco chamado Cold Lake, completamente diferente dos discos que a banda havia feito até então. Um disco de hard rock, em 1988. Visto de forma isolada, é um disco legal, eu gosto, eu acho bem legal, mas concordo que é muito diferente do Celtic Frost, completamente diferente. E essa coisa acabou não dando muito certo, porque até quando Tom Gabriel fez isso aí, essa história do hair metal, 88, já não estava assim tão naquele boom do hair metal, né? Era forte, mas não estava dando assim tanta abertura para novas bandas. Eram fortes aquelas que já tinham se formado lá que vinham lá desde 82, 83, até assim 85, 86 ainda foi uma época de grande desenvolvimento para formação de bandas do hair metal. 88 já era uma época em que as bandas não estavam mais se formando muito nesse estilo. E ficou também no meio termo aí que o som era assim, era muita coisa pro hair metal e pouca coisa para o thrash. Então a banda não se encaixou nem de um lado nem do outro. A banda não se encaixou mais. E isso acabou levando ao fim do grupo, né? Que voltou depois, né, com a formação clássica de novo, lançou mais alguns discos, mas acabou naquela, né? Formava, sumia, desmanchava, até que a banda acabou de vez por volta lá de 2008. Não existe mais o Celtic Frost. Hoje, o Tom Gabriel continua nas paradas, né? Continua levando uma banda à frente, mas não é mais o Celtic Frost. E a formação clássica do Celtic Frost não vai se reunir mais, porque infelizmente em 2017 o Martin Ain veio a falecer. Então, Celtic Frost, moçada, se o Tom Gabriel quiser ainda mais uma vez reformar a banda, vai ser com outra formação. Mas não sei se veremos ainda o Celtic Frost tocando mais uma vez. Mas, de qualquer forma, a banda deixou grande legado, grandes discos e foi muito influente também no thrash metal, no black metal, no death metal e muitas bandas hoje em dia que seguem esses termos, né? E também até o heavy metal mais sinfônico, sem necessariamente partir para o lado do death metal, outra coisa aí. Muita gente cita o Celtic Frost como uma grande influência. Foi uma banda muito importante também nos anos 80 e para a posteridade até hoje. A banda Therion, inclusive, né? Foi denominada assim por causa do disco To Megatherion. E muita gente, né,
vários subgêneros do heavy metal citam essa banda aí como uma grande influência. Então, uma banda importantíssima, assim como aconteceu com o Venom, uma banda que não deixa muito meio termo, né? Gosta-se ou não deles, mas gostando-se ou não deles é inegável a sua influência, a sua importância dentro do heavy metal, tá? Então, para você que nunca ouviu, dê lá uma chance, né? Dá uma escutada aí em umas fases diferentes, dá uma olhadinha lá no Hellhammer também, para você ver como era o começo das coisas, né? Como que a banda tinha que se virar, até com registros independentes na época aí, para tentar alguma coisa no mercado. E dá uma olhada aí que vale uma conferida, vale até mesmo para, assim, um conhecimento maior de como que as coisas rolavam lá nos anos 80 e entender um pouco quando a turma fala da influência dessa banda até os dias de hoje. Valeu, moçada, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!